Olá para todos! Somos a Smáquina Brasil, uma associação que reúne as maiores e principais empresas do segmento de engenharia de climatização no país. Com o intuito de sempre inovar e evoluir o setor, elaboramos esta série de vídeos com recomendações técnicas. Neste segundo episódio, vamos falar sobre um tema essencial para o bom funcionamento dos sistemas de climatização: a rede de drenagem. Vamos entender como ela é composta, quais são as responsabilidades de cada profissional envolvido e os cuidados que devemos ter durante a instalação. Primeiro, é importante lembrar que a rede de drenagem é formada por duas partes: a rede principal e a rede secundária. A rede principal, que coleta o condensado de várias unidades, deve ser executada pelo instalador hidráulico. Já a rede secundária, que liga cada unidade de ar-condicionado à rede principal, é responsabilidade do instalador HVAC. Mesmo que o instalador HVAC não seja o responsável por montar a rede principal, ele deve sempre inspecionar e verificar se a instalação foi feita de forma correta, garantindo que o sistema de drenagem funcione sem problemas. Todas as tubulações de drenagem devem ser em PVC. Os diâmetros mínimos recomendados são 32 mm para a rede secundária e 50 mm para a rede principal, sempre seguindo também o que diz o projeto hidráulico e considerando a quantidade de evaporadoras que vão descarregar condensado nesse ramal. Quanto à inclinação, o caimento mínimo deve ser de 1% para a rede principal e 2% para a rede secundária. Se o sistema usar bomba de drenagem incorporada à evaporadora, esses valores precisam ser revistos. Outro ponto importante: toda tubulação de drenagem deve receber isolamento térmico, igual ao que usamos nas linhas de gás refrigerante ou outro material indicado no projeto hidráulico. Em locais críticos, como entreforros que têm contato com o ar externo, o cuidado deve ser redobrado, usando isolamento reforçado para evitar condensação e gotejamento. O descarte da drenagem deve sempre ser feito no sistema de água pluvial, nunca no esgoto. Em alguns casos, é possível direcionar o condensado para sistemas de reuso, mas isso precisa ser avaliado por um especialista HVAC. Agora vamos falar sobre a drenagem em sistemas individuais. Quando a unidade evaporadora é instalada de forma aparente, a tubulação de drenagem pode passar sob o forro ou embutida na alvenaria, sempre indo até um ponto central de coleta. Se não for possível usar apenas o caimento por gravidade, a solução é instalar uma bomba de condensado. Essa bomba é um acessório muito importante e é composta por a bomba em si, uma boia, a mangueira de respiro, a conexão de sucção, a base de fixação e a interligação elétrica entre a boia e a bomba. Para escolher o modelo correto, é preciso avaliar a capacidade de refrigeração do equipamento, a vazão de condensado em litros por hora, os desníveis de sucção e descarga e o trecho horizontal que a água vai percorrer. A boia deve ser instalada conforme as orientações do fabricante, sempre sobre uma base plana. A alimentação elétrica da bomba precisa ser independente da unidade de ar-condicionado, para que ela continue funcionando mesmo quando o aparelho estiver desligado, garantindo a remoção completa do condensado. A manutenção é simples, mas essencial: limpar o filtro da boia regularmente. A recomendação é fazer inspeções mensais, ajustando a frequência conforme a aplicação. O instalador deverá se atentar no espaçamento entre as suportações das tubulações do sistema de drenagem. O espaçamento dos suportes é importante para garantir o caimento correto do escoamento de condensador, evitando o embarrigamento das tubulações e acúmulo de água. Como podemos observar nas recomendações do fabricante de tubulações de PVC marrom, Tigre. Importante também apresentarmos como não executar o sistema de drenagem. Alguns exemplos são como estes das imagens, com dobras, que podem prejudicar a drenagem e gerar condensação, ou com tubulações externas sem a devida proteção. Por fim, vamos falar sobre o uso de sifão na drenagem. Ele é obrigatório em unidades com dutos de alta pressão, como evaporadoras embutidas, fancoletes e unidades do tipo AHU. Sem um sifão adequado, a pressão do ventilador pode impedir a drenagem, causando acúmulo de água e até spray dentro do equipamento.
O sifão precisa ser dimensionado corretamente e nunca deve ser ligado diretamente ao esgoto. É importante prever pontos de limpeza para manutenção e evitar cruzamentos de fluxo que possam gerar refluxo. E lembre-se, a posição do ventilador influencia na pressão interna e, consequentemente, no funcionamento do sifão, tanto com o equipamento ligado quanto desligado. Podemos observar nas imagens a seguir exemplos comuns de má execução de sifão que causam spray dentro do equipamento e acúmulo de água na bandeja de condensado devido a ter sido instalado sifão muito curto. Seguindo com o assunto de sifão de drenagem, atenção especial deve ser considerada para a adequada instalação das tubulações de drenagem, de forma a evitar que fluidos horizontais não se encontrem para evitar que o fluxo seja invertido e problemas de drenagem venham a ocorrer. Vamos falar um pouco sobre dimensionamento de sifões, um assunto fundamental para evitarmos transtornos na instalação de equipamentos de ar-condicionado. Temos as seguintes propostas para dimensionamento de sifões para unidades do tipo A, HU e built-in. Notem que H1 é a altura de entrada, distância vertical entre o ponto de saída da bandeja ou tubulação do equipamento e o ponto mais alto da curva interna do sifão. É responsável por criar a coluna de água necessária para vencer a pressão do equipamento, e HS é a profundidade de selagem, distância vertical da parte mais baixa da curva do sifão até o ponto de saída para o dreno. É a porção de água que fica retida, mantendo a barreira hidráulica contra odores e retorno de ar. O ar total é igual a H1 mais HS, e o P é a pressão em Pascal do equipamento. Finalmente, para encerrar nossa apresentação, vamos demonstrar um caso prático para melhor entendimento do funcionamento do sifão em sistemas de ar-condicionado com ventilador desligado, ligado sem iniciar a condensação e após o início da condensação. Vejam que com o ventilador desligado, a pressão na bandeja é 0 manômetros de baixa pressão, sem sucção ou pressão, mantendo o nível de água equilibrado no sifão, formando o selo hídrico. Já no exemplo do ventilador ligado sem condensação, a pressão na bandeja de condensado é negativa, sucção, causada pela pressão estática do ventilador. Essa sucção puxa a água para dentro da bandeja, elevando o nível no lado de entrada do sifão e abaixando no lado de saída. A água ainda não está drenando, mas o selo deve resistir para não permitir passagem de ar. É necessário que H seja suficiente para vencer essa diferença de pressão. Por fim, com o ventilador ligado e iniciada a condensação, a pressão na bandeja ainda é negativa, mas agora começa a se acumular água de condensado. O peso dessa água empurra o líquido pelo sifão, iniciando o escoamento. O nível no lado de saída sobe até pelo menos H2, para manter o selo, e a drenagem ocorre sem quebra do selo de água, evitando a entrada de ar ou retorno de odores. Com isso, concluímos nossa apresentação sobre redes de drenagem. As Máquina Brasil agradece a atenção de todos e estamos à disposição para quaisquer perguntas. Nos procurem em nossas redes sociais. Até a próxima!